chefe do setor Sono na Mulher, da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, pesquisadora do Instituto do Sono, da mesma instituição, e é professora da Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein. Eu conheço a Helena de longa data e é um prazer realmente tê-la aqui. Participei da formação da Helena também, tive esse privilégio e é um prazer recebê-la aqui, viu? Eu já lhe agradeço em meu nome, em nome do Nilson e da disciplina de ginecologia, né? Por favor. Bom dia. Alô? Bom dia. Que bom. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do professor Reni Baracá para estar aqui com vocês. É um grande prazer apresentar esse tema, né, que na verdade começou no meu doutorado. Então eu vou contar um pouquinho dessa história, como é que um ginecologista foi estudar sono. Então o meu orientador foi o professor Baracá, né? E a história é a seguinte: eu queria muito, muito que o professor Baracá fosse meu orientador. E aí ficava, quando a gente era jovem, ficava na sala esperando uma oportunidade para falar com o professor. E quando chegou na minha vez, ele falou assim: vamos pensar um tema, tal, tal. Aí eu fui para casa, fiquei estudando, vi que tinha pouca referência sobre problema de sono, embora fosse uma das perguntas do Cooperman, né? Tem insônia, tá? E no dia seguinte eu falei: professor, que tal a gente falar sobre sono? Ele: nossa, isso é muito bom, isso é revolucionário. E aí ele me levou junto falar com o professor Sérgio Tufik, que era o chefe lá do sono, e os dois ficaram muito empolgados. Eu falei: bom, o tema acho que eu acertei. E realmente foi uma coisa muito inovadora na época, teve muita repercussão, a gente acabou tendo o doutorado direto, né? E aí acabou tendo uma divulgação importante tanto na parte de literatura médica, como também na mídia televisiva, acabou tendo muito impacto. Então a minha história começa com o professor Baracá. Depois disso, começaram a chegar alguns alunos que foram se interessando pelo assunto, e o professor falou: você tem que se especializar em sono. Aí eu fiz a especialização em sono e acabei montando um ambulatório de sono. Comecei sozinha. Aí começaram a chegar pessoas, isso foi crescendo, chegou físio, chegou nutricionista, enfermagem, outros médicos, e de tal maneira que, um tempo depois, a gente fundou, então, o setor Sono na Mulher. E esse dia foi o dia da inauguração, né, com a presença do professor Girão, saudades dele, né? E nesse dia, então, nós inauguramos um setor que abrange, né, o atendimento de mulheres de todas as faixas etárias. A gente começou inicialmente com distúrbios do sono no climatério, mas isso se ampliou e a gente tem estudado, então, e atendido as pacientes de todas as faixas etárias com uma equipe multidisciplinar. Bom, então vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema do sono. O sono é essencial para a nossa saúde e bem-estar. Então, nós precisamos de uma boa noite de sono para estar dispostos no dia seguinte. Então, durante o sono, muitas coisas são restabelecidas, tanto da parte física como da parte mental. Nós precisamos de todas as fases do sono para que a gente possa acordar descansado e pronto. Por exemplo, a gente tem o sono REM, que é quando a gente consolida a memória, e por isso a gente precisa dormir bem, para que a gente tenha consolidação na memória e no dia seguinte não está prejudicado na tomada de decisão, em atenção e tudo mais. Então é muito importante uma noite de sono. O sono está relacionado aí com longevidade e qualidade de vida. Então, se você dorme melhor, você vive mais, né? Tem estudos mostrando que dormir menos do que 4 horas ou mais do que 10 está associado a um risco aumentado de morte. E a insônia também está associada a outros problemas cardiovasculares. Existem variações de normalidade. Então, tem pessoas que são matutinas, têm o hábito de acordar cedo, dormir cedo. Tem os vespertinos, acordam tarde, dormem tarde. Tem os pequenos dormidores, são aqueles que dormem 4, 5 horas e estão prontos para o dia seguinte. E tem aqueles que precisam dormir 10 horas para estar prontos para o dia seguinte. Esses são os grandes dormidores. Isso tudo são variações. É importante a gente saber isso, para que a gente não tente tratar alguém que é um dormidor curto como se ele tivesse insônia e outras patologias. Por exemplo, um grande dormidor pode pensar que tem apneia, né, porque tem muita sonolência, mas na verdade é uma variação de normalidade. Então, o processo sono-vigília ele é bastante complexo, né? Ele envolve um drive homeostático e um drive circadiano. Então, o que é isso? A gente cicla conforme a luz do dia. Então, conforme vai baixando a luz, a gente vai produzindo melatonina, que
tem tantos trabalhos aqui com o professor José Maria, né, e equipe relacionados à melatonina. Então, a gente sabe que com a baixa da luz, a gente vai produzir a melatonina e isso vai ajudar no sono. Um outro processo é o processo homeostático, ou seja, quanto mais acordado você está, mais adenosina você acumula e isso vai fazer uma pressão para o sono. Então, a gente precisa desses dois processos para ter o sono. A gente pode avaliar o sono? A gente pode avaliar o sono... Opa. A gente pode avaliar o sono de forma subjetiva ou de forma objetiva. Então, de forma subjetiva, através da anamnese, perguntando quantas horas a pessoa dorme, se ela acorda restaurado, e existem questionários específicos. Da forma objetiva, a gente tem a polissonografia e a actigrafia. Não sei se vocês estão afeitos, é um reloginho que a gente usa e marca ritmo circadiano. São métodos objetivos de avaliação do sono. Os estágios do sono. Então, a gente tem os estágios superficiais, sono 1 e 2. Tem o sono 3, que é o sono profundo, que ocupa mais ou menos metade da noite, em mais ou menos 18%, né, em porcentagem. E o sono REM, que é esse que eu falei que quando a gente sonha e consolida a memória, que é mais no final da noite. A polissonografia é um registro, então, de sono de forma objetiva. A pessoa passa a noite no laboratório de sono, com esses diversos monitoramentos, né? Então, tem um eletrodo monitorizando o movimento ocular, movimentos do eletroencefalograma, registro de ronco, diversos parâmetros que vão dar para a gente, no final, uma avaliação bem completa do sono. Por exemplo, isso aqui é um hipnograma. O hipnograma é um resumo da noite, né? Então, como a gente pode observar aqui, na primeira metade da noite, a gente tem menos REM, né? Então, tem um pouquinho mais de sono profundo. Na segunda metade da noite, a gente tem um pouco mais de REM. A gente, quando lembra do sonho, é porque a gente acordou logo depois do sono REM. Porque, como vocês podem observar, a gente sonha umas 3, 4 vezes por noite. Por que a gente só lembra de um? Porque é quando a gente superficializa o sono, e aí a gente acorda, então lembra desse último estágio de sono REM que a gente teve. Existem inúmeros distúrbios de sono, né? A gente conhece mais a insônia na nossa clínica, no dia a dia, mas existem os distúrbios respiratórios do sono. Eu vou falar um pouquinho sobre a apneia, que ela é muito frequente na mulher. Existem os distúrbios de movimento do sono, por exemplo, as pernas inquietas, a síndrome das pernas inquietas, que eu vou falar um pouquinho, e outras que eu não vou ter oportunidade de falar hoje, as hipersonias, as parassonias e distúrbios do ritmo circadiano. A insônia. O que é insônia? Insônia é uma dificuldade para iniciar ou manter o sono, ou um despertar precoce. E isso tem que acontecer 3 vezes por semana, nos últimos 3 meses, a despeito da oportunidade. Você tem que ter a oportunidade de dormir para a gente poder falar que você tem insônia. Porque às vezes você não tem a oportunidade de dormir e acha que tem insônia, você está privado de sono. Então, para você diagnosticar insônia, esses são os critérios clínicos, 3 vezes por semana, com repercussão no dia seguinte. Ou seja, a pessoa não dorme e no dia seguinte está irritado, está com prejuízo pela noite mal dormida. Esse aqui é um diapositivo para mostrar a prevalência vem aumentando das queixas de sono na cidade de São Paulo. Então, aqui foram 3 estudos consecutivos epidemiológicos de sono da cidade de São Paulo, desde 1987. Aí os senhores podem observar que vem aumentando tanto a queixa para dormir, como a dificuldade para manter e o despertar precoce. Todos os 3 tipos de queixa de sono vêm aumentando aí no decorrer do tempo. A prevalência de insônia é maior na mulher do que no homem, e aumenta com a idade, aumenta também após a menopausa, que foi os resultados do que a gente observou aí com a tese junto com o professor Baracá, lá para trás em 2005, foi o primeiro estudo. 60% das mulheres, então, no climatério apresentam insônia. A prevalência mundial de insônia varia em torno aí de 15%, 20%, depende da localização, a gente tem uma prevalência diferente. E como eu mostrei, a gente pode ter a insônia do início, a do meio da noite, né, que a gente pode observar que a pessoa volta a ficar acordada, aqui é o W, que é o wake, acordado. Então, você pode ter dificuldade para dormir, para manter ou despertar precoce. A gente não precisa da polissonografia para fazer o diagnóstico de insônia, o diagnóstico é clínico, mas pode ser que a gente precise lançar a mão da polissonografia para ter um diagnóstico diferencial, se a gente suspeitar de ter, por exemplo, uma apneia. E o que é a apneia? Então, a apneia, ela é uma patologia na qual acontece um fechamento das vias aéreas superiores, levando a uma hipóxia intermitente, e com isso a gente tem uma ativação do sistema nervoso. Então, a gente tem esse sistema nervoso simpático. Com isso, a gente tem diversas repercussões, como problemas cardiovasculares e outros problemas, né? Aqui eu coloquei um pouco,
Então, a gente vai ter aqui um fechamento, quando a pessoa aprofunda o sono, ela tem um fechamento da via aérea superior. Por isso que acontece assim, a pessoa está dormindo, conforme ela vai aprofundando o sono, oclui a via aérea superior, ela tem que superficializar o sono para conseguir respirar. Então, é por isso que ela não consegue fazer muito sono profundo. O sono de uma pessoa com apneia, ele fica muito superficial, e então ela fica muito sonolenta durante o dia. É um outro problema de sono. Mas, na mulher, a gente pode ter dificuldade de diagnosticar. Por quê? Porque a mulher dificilmente fica falando que ela está com sono durante o dia. Ela tem muita coisa para fazer, ela fala que ela está cansada, mas não necessariamente que ela está com sono. E a apneia obstrutiva do sono, ela é mais prevalente nos homens, 32%. Ela só vai aumentar a prevalência nas mulheres exatamente depois da menopausa. A prevalência, então, de apneia obstrutiva do sono varia em torno de 30% na população, e ela é maior conforme aumenta a obesidade. Aqui é uma polissonografia para mostrar o diagnóstico de apneia, então, vocês podem observar que, olha, praticamente a pessoa não teve sono profundo, só teve esse pouquinho aqui. Ela até consegue fazer um pouco de sono REM, mas ela não consegue aprofundar. E aqui a gente consegue ver a dessaturação, que é um dos parâmetros que a gente monitoriza aí durante a polissonografia. E a síndrome das pernas inquietas, ela é mais prevalente nas mulheres do que nos homens. E o que ela é? Ela é uma necessidade involuntária de mexer as pernas. A pessoa precisa mexer as pernas, né? Observar esse diagnóstico perguntando ativamente sobre isso. Como que você, quando você vai dormir, você fica com canseira nas pernas, você tem que levantar para mexer. Se você fizer um voo, uma viagem longa, você tem a necessidade de levantar e mexer essas pernas, porque quando ela mexe muito as pernas, ela superficializa e ela acaba tendo muitos despertares. Então, por isso que a síndrome das pernas inquietas também dá prejuízo na qualidade do sono. E a prevalência das pernas inquietas também varia, né, conforme a localidade, em torno aí de 5 a 10% da população. Nas grávidas, a gente observa, por hemodiluição, uma diminuição relativa do ferro, a gente tem uma prevalência grande de pernas inquietas, mas isso melhora posteriormente. Bom, as mulheres vivenciam o sono de maneira diferente dos homens, né? Por quê? Porque elas passam por diversas alterações biológicas inerentes à condição feminina, como a menstruação, a gravidez, a menopausa, e isso afeta o sono de maneira diferente. Tem sido bastante estudado essas alterações, né, ao longo da vida da mulher. Esse é um artigo que eu gosto de citar, publicado em 2018, que compara em todas as fases. Nós não vamos ter tempo de explanar sobre todas as fases, vou me ater à do climatério. Considerando também que a gente tem uma mudança, além da questão hormonal, uma questão social. Hoje em dia, a mulher de meia idade cuida tanto dos filhos como dos pais que estão envelhecendo, então é um cenário ainda que demanda ainda mais dessa mulher de meia idade, que a gente pode observar aí na pandemia, né? Esse aqui eu não vou me ater muito, obviamente os senhores já estão bem cansados de saber sobre os estágios reprodutivos, né, da vida da mulher. Eu só coloquei esse diapositivo para lembrar da questão da menopausa recente nos primeiros 8 anos e depois dos 8 anos, porque isso vai ter, em alguns estudos eu vou citar sobre essas comparações. Eu vou pegar uma aguinha, peraí. Ah, tá. Só para mim. Obrigada. Bom, a média da idade da menopausa no mundo é em torno de 50 anos, e aqui na cidade de São Paulo a gente fez um estudo dentro do epidemiológico de sono, lá do Episono, que foi 47 anos. Nós sabemos, né, que essas são as manifestações precoces aí da síndrome do climatério. Uma delas, então, é a insônia, que nós vamos falar um pouquinho mais, que tem muito a ver com os fogachos, mas não só com os fogachos, né? Obviamente que os fogachos despertam a mulher por conta da variação de temperatura, do frio, do calor, isso acaba levando a despertar. Mas tem outras causas também para ter o despertar. Então, a insônia, ela aumenta com a idade e ela é maior do que 50% na pós-menopausa. Então, as causas de insônia na pós-menopausa, quais são? Então, primeiro, os fogachos são realmente a causa mais importante. Segunda causa, o estado hormonal, principalmente na transição menopausal, quando a gente tem a oscilação hormonal, isso deixa o sono mais instável e a mulher tem mais facilidade para despertar. Mudanças de humor, que a gente sabe que são muito frequentes nessa fase da vida da mulher, então estados mais de depressão, de ansiedade, tudo isso pode levar a ter mais despertar. A noctúria, a pessoa levanta
para ir ao banheiro por conta do hipoestrogenismo, né? E com isso, ela acaba, quando volta, tendo dificuldade para pegar no sono novamente. Ou ela pode ter um outro distúrbio de sono. Ela pode ter uma apneia, e ela acorda, ela não sabe que ela acordou por conta da apneia, ela acha que ela acordou por causa de uma insônia. Então, às vezes, ela se engasga, não mora com ninguém, não dorme com ninguém. Então, a gente tem dificuldade de ter a história bem pormenorizada se ela não dorme com alguém. E, às vezes, a gente tem, então, a apneia obstrutiva do sono. Então, esse é um estudo para mostrar uma associação aqui entre o tempo de horas, e esses risquinhos são os fogachos. Então, mostrando uma associação, um menor tempo de sono em quem tem um maior número de fogachos. E nessa linha tem diversos estudos mostrando essa associação dos fogachos com os despertares, né? Olha, esse estudo é bem interessante porque ele mostra que não é necessariamente na hora que vem o calor. Às vezes, olha, minutos antes você já começa a ter o despertar, provavelmente por alteração hipotalâmica. Então, a gente relaciona os fogachos, mas às vezes antes e às vezes é depois, quando já vem a onda do suor e tudo mais, né? Quando chega o frio. Olha que interessante essa polissonografia, esse estudo, né, do grupo da Finlândia, que também estuda bastante sono e menopausa. Aliás, na Finlândia, a única gineco que eu encontrei que fez sono também, a única ginecologista que eu encontrei que se especializou em sono. E eles estudaram, então, na pré-menopausa e na perimenopausa, olha como fica diferente a estrutura do sono, né? Aqui a gente tem ainda um sono profundo mais consolidado, e aqui, olha como aumenta o número de despertares durante a noite na perimenopausa. Um dos estudos que a gente conduziu, né, dentro dessa linha de pesquisa, né, junto com o professor Baracá e com o grupo lá do sono, foi que a gente fez polissonografia em diversos pacientes que foram, numa sequência de pacientes que estavam pesquisando o sono, nós observamos que metade delas de insônia, distúrbio respiratório do sono. Então, esse é um alerta importante, por quê? Porque a gente, às vezes, pode tratar a paciente como insônia, e, na verdade, ela tem a apneia obstrutiva do sono, e se a gente não tratar adequadamente, nós vamos estar prejudicando essa paciente. Então, esse é um dado bastante relevante. Outro estudo também, que a gente conduziu em conjunto, né, foi avaliar a perda de memória, né? Então, junto com o professor José Maria também, a gente comparou as pacientes com menopausa recente, né, com menopausa mais tardia, qual era a diferença do sono e da memória nessas pacientes. Então, a gente observou que, em termos de polissonografia, não tinha muita diferença nessas pacientes, mas as pacientes que estavam no começo da menopausa, na menopausa mais precoce, mais recente, elas tinham mais queixa de perda de memória, enquanto que as de menopausa mais tardia tinham mais sonolência. Bom, a gente sabe que durante, então, a menopausa a gente tem uma queixa maior de depressão, às vezes uma depressão leve, às vezes chega a ser uma depressão moderada, e isso tem uma relação também com a questão do sono. A gente tem uma diminuição de triptofano e dos esteroides gonadais, e essa implicação leva a uma diminuição do sono de ondas lentas e também uma diminuição do sono REM. E isso corrobora aí para esse estágio mais de depressão que a gente enfrenta nessa fase da vida da mulher. E claro que a gente não pode pôr toda a culpa na questão hormonal, porque tem a condição social, né? A questão da aposentadoria, dos filhos saindo de casa, então todo um enredo social que modifica também e corrobora para a gente ficar com esse estado um pouco mais de depressão. Nessa linha de pesquisa, a gente tem observado muitos trabalhos mostrando, então, a associação de depressão, ansiedade e os fogachos e alterações do sono. Esse estudo aqui envolveu 467 participantes e mostrou essa associação mesmo de ansiedade, depressão, os fogachos e uma pior qualidade do sono. Esse outro estudo avaliou também ansiedade e depressão e viu que essas pacientes que têm ansiedade e depressão têm mais risco de insônia. Esse estudo envolveu 458 participantes e acompanhou, né, essas pacientes de forma longitudinal. E ele observou, como a gente pode observar nesses grafiquinhos pequenos aqui, que as mulheres que tinham mais insônia na pré-menopausa, elas tinham mais risco de ter uma insônia moderada ou grave depois na pós-menopausa. Esse outro estudo, também longitudinal, mostrou um aumento de queixas de sono um pouco antes da menopausa e logo na perimenopausa, quando a gente aumenta aí as queixas de sono. Esse outro estudo também, um estudo longitudinal, que avaliou 6.000 mulheres, né, 3.000 na pós-menopausa e 2.500 quase na perimenopausa, mostrou uma associação
da menopausa em si, relacionada com a insônia. E também uma maior chance de apneia obstrutiva do sono. Esse estudo já é um estudo nosso, dentro do epidemiológico de sono da cidade de São Paulo, e a gente quis ver o efeito da menopausa no sono das mulheres representativas da nossa população, e a gente observou sim o efeito da menopausa, com uma pior qualidade do sono, isso controlando para a idade, porque a idade é sempre uma questão que dá dúvida, né? Seria pela idade ou seria pela menopausa que esse sono fica prejudicado? Então a gente observa que a gente tem um aumento do IH nas mulheres na pós-menopausa, comparada com as mulheres na pré-menopausa. Depois disso, a gente então tem as manifestações tardias, né, em pele, sistema cardiovascular, osso, sistema urogenital, que também podem implicar em alguma alteração do sono, especialmente a distribuição de gordura, né? Quando a gente deixa de ter a distribuição de gordura ginecoide, a gente começa a ter a distribuição androide pela falta do estrogênio, do estradiol, a gente vê que esse aumento de gordura e também aumento de gordura na região cervical vai propiciar com que a mulher tenha mais chance de ter a apneia obstrutiva do sono. Então, esse é um diapositivo bastante interessante, mostrando que a apneia, né, como a gente tinha comentado, ela é mais prevalente nos homens, e nas mulheres ela aumenta exatamente após os 50 anos, olha. É depois dos 50 anos que a prevalência de apneia aumenta na mulher. Um outro estudo, que foi uma tese desenvolvida dentro da nossa linha de pesquisa, mostrou que a cada centímetro de circunferência abdominal, nós aumentamos 5% o risco de apneia obstrutiva do sono. Então, tem uma relação com o estágio de menopausa e tem uma relação importante com esse aumento de deposição de gordura abdominal. Outra questão que pode levar à alteração do sono é a questão de dor, né? A prevalência de dor musculoesquelética em mulheres é muito grande, né? A gente pode ver aí, mais da metade das mulheres se queixam de dor no mundo. E essa questão de ter a dor, você pode ter um sono prejudicado. Um outro estudo que a gente desenvolveu foi avaliando o impacto da insônia na dor e vice-versa. E a gente observou, então, que as mulheres que têm mais dor têm um sono de pior qualidade e têm mais repercussão na qualidade de vida no dia a dia, comparado com mulheres que não têm insônia. Então, existe uma bastante importante, né, de distúrbios de sono, ganho de peso. A gente sabe que durante o sono a gente perde peso. Então, se a gente não dorme bem, a gente tem também mais chance de ganhar peso. E tudo isso está implicado aí em alterações psicológicas, e tantas alterações psicológicas como ganho de peso, tudo isso está relacionado com a possibilidade de a gente ter, então, mais distúrbios de sono. Ainda nessa linha de ganho de peso, a gente fez uma avaliação das pacientes que tinham obesidade e avaliou melhor a condição de sono dessas mulheres, né? E a gente observou que a obesidade androide foi associada a maior prevalência aí de doenças metabólicas, resistência à insulina, diabetes 2, síndrome metabólica, e o ganho de peso, essa obesidade abdominal, aumentam a latência para o sono REM em mulheres na pós-menopausa. O que significa isso? A gente demora mais para entrar naquele estágio que eu falei que é super importante para a gente consolidar a memória. Com isso, a gente tem uma explicação para o fato da gente ter tanta perda de memória na pós-menopausa. Bom, então a gente tem aí um amplo espectro de variáveis que interferem na qualidade do sono e nos distúrbios do sono na mulher no climatério. Então, tem as questões sociais, do meio ambiente, tem a questão de dor, tem as questões físicas relacionadas à perda do estrogênio e tem as questões psicológicas. E claro que quando a nossa paciente nos procura, né, ela vem com essa expectativa de que a gente vá, então, ter um olhar atento e integral para poder olhar todas essas questões e poder, sim, dar um caminho adequado para a condução do tratamento. Nós temos as possibilidades de terapêutica medicamentosa, hormonal e não hormonal. Então, o nosso primeiro estudo avaliando o efeito da terapia hormonal no sono nas mulheres na pós-menopausa foi, então, o meu doutorado, né, com a orientação aí do professor Baracá e do Sérgio, mostrando uma melhora na qualidade do sono e dos despertares nas mulheres que procuravam um atendimento de menopausa. E qual que é a ação do estrogênio no sono? Então, o estrogênio, ele diminui a latência para o sono, ele diminui o número de despertares, ele aumenta o tempo de sono REM, diminui a latência para o REM e aumenta o tempo total de sono. E a progesterona, ela tem um efeito hipnótico, ansiolítico e anticonvulsivante,
diminuindo os despertares, e ela também é um estimulante ventilatório. Então, a gente pode pensar que com a progesterona a gente tem melhor drive respiratório, e quando a gente perde a progesterona, além da distribuição de gordura, a gente perde um pouco desse drive, e aí por isso as pacientes têm mais chances de ter apneia também. Pegando só uma meta-análise, né, de sono e terapia hormonal, uma meta-análise que envolveu 42 artigos, essa meta-análise avaliando terapia hormonal e qualidade do sono, concluiu que a terapia hormonal leva a uma melhora na qualidade do sono em mulheres que têm os sintomas vasomotores, tá? Então, as outras questões não foram incluídas nesta conclusão dessa meta-análise. Em relação à apneia obstrutiva do sono e a terapêutica hormonal, já que eu comentei tanto que depois da menopausa aumenta tanto a questão da apneia obstrutiva do sono, como está a literatura para falar sobre a questão da apneia obstrutiva e a terapia hormonal. Então, esse é um artigo mais recente de revisão que a gente encontrou, de 2020, que mostra que não tem evidências suficientes confirmando que a gente precisa, por exemplo, repor a progesterona ou a terapia hormonal possa ajudar de forma objetiva. A gente não tem estudos controlados, randomizados, que provem o papel desses hormônios para tratar a apneia obstrutiva do sono, cujo tratamento padrão ouro atualmente é o CPAP. Nos casos mais leves, a gente pode usar um aparelho intraoral. Então, a gente não tem essa conclusão. Tem alguns estudos bonitos mostrando que para você tratar a apneia obstrutiva do sono, você precisaria de 60 miligramas de acetato de medroxiprogesterona, o que é muito, né, no nosso meio, no dia a dia, para usar isso, não teria compatibilidade. Em relação à perna inquieta e a menopausa e terapia hormonal, o que a gente tem na literatura? Muito pouca coisa, né? Nós temos 2 estudos, esse aqui foi um relato de caso que eu fiz dentro do setor, dentro do meu ambulatório. A gente tinha uma paciente que tinha um sono fragmentado e tinha um movimento periódico de pernas 31 por hora, sendo que o normal é até 5, e nós fizemos a terapia hormonal e esse índice caiu para 1. E quando a gente foi confrontar aí com a literatura, tinha um artigo avaliando a síndrome das pernas inquietas de forma consistente. Então, a gente não tem muitos dados na literatura para falar sobre essa questão das pernas inquietas e terapia hormonal, embora a gente saiba que a terapia hormonal melhora a vascularização e isso pode melhorar essa queixa das pernas inquietas. Passando agora para o meu pós-doutorado, a gente resolveu estudar, então, as isoflavonas e o sono. Aí, nessa situação, a gente já pegou só mulheres com insônia. Metade a gente deu isoflavona e metade usou placebo. Observem que nos primeiros meses, nos primeiros 2 meses, olha que interessante, as queixas de sono melhoraram nos 2 grupos, mostrando aqui o efeito placebo tão relevante que existe nessa fase na vida da mulher. E depois de 2 meses, aí a gente conseguiu sim observar, o estudo era controlado, duplo cego, né, randomizado, e no final do estudo a gente abriu e viu que a isoflavona foi melhor, sim, nas queixas de sono quando comparado com o placebo. Depois disso, a gente começou a partir, então, para investigar a medicina complementar, a medicina integrativa e outras possibilidades que a gente tinha para poder tratar essa mulher como um todo. Então, um dos primeiros estudos que a gente fez foi o efeito da massagem na insônia, nos sintomas climatéricos em mulheres com insônia na pós-menopausa. A gente dividiu em 3 grupos, essa é a Denise, que foi a minha aluna que conduziu o estudo, e quando a gente comparou com um grupo de alongamento passivo e o grupo placebo, né, que era um grupo que não fazia nada, só recebia cálcio, a gente observou que a massagem foi mais efetiva em diminuir as queixas, mas que o encontro com um profissional, então esse alongamento passivo, também dava uma melhora na qualidade do sono. A gente começou também a estudar yoga, né, porque a yoga também pode fazer um relaxamento e melhorar essa condição de sono. Também foi uma tese, com 3 grupos, uma tese com um estudo controlado, randomizado e duplo cego, e a gente observou uma diminuição do índice de gravidade de insônia maior no grupo que fez a terapia com yoga. Tanto na questão do índice de Kupperman, como no índice de gravidade de insônia. Então, diversas pesquisas têm sido realizadas em diversos outros parâmetros, pensando numa medicina integrativa, que essas outras intervenções possam nos auxiliar no nosso dia a dia. Então, massagem, yoga, acupuntura, meditação, isso a gente já falou, né? Já falei isso. E a acupuntura, também a gente teve uma oportunidade de estudar e ver que tinha uma melhora na qualidade do sono e nas queixas, quando comparado com a acupuntura Shan, então a gente punha agulha, mas nos locais
que não seriam os pontos verdadeiros para a acupuntura. E uma meta-análise mostra que a acupuntura pode ser positiva, sim, na questão do sono na mulher na pós-menopausa. E com relação à meditação, a gente tem uma linha de pesquisa, né, mostrando que existe uma diferença no estado de mindfulness nas mulheres que têm insônia. Então, as mulheres que têm insônia, elas têm um pensamento um pouco mais acelerado, e isso pode fazer com que essa mulher tenha mais dificuldade para dormir. Então, existe uma associação entre as questões da meditação e do sono. Por quê? Porque as duas condições, tanto meditar como dormir, levam a uma condição mais hipometabólica, uma redução da pressão, um aumento de GABA. Então, por isso que a meditação pode nos ajudar aí na questão do sono. E, por fim, a gente fez, então, um estudo, né, avaliando a meditação em mulheres com insônia na pós-menopausa. Foi a tese de um aluno meu de doutorado, o Marcelo. Então, ele fez um grupo fazia meditação e um grupo fazia palavras cruzadas. E a gente observou, então, no final, que as pacientes que fizeram a meditação, essas daqui são sem insônia. Então, em relação ao início, no grupo intervenção, a maioria ficou sem insônia após a intervenção com a meditação. A pesquisa mais recente que a gente tem desenvolvido agora foi na linha de aromoterapia, pesquisando o óleo essencial de gerânio e outros óleos para melhorar os sintomas de climatério e melhorar também o sono. A tese que concluiu agora foi o efeito da lavanda. Então, foi feito também um estudo controlado, randomizado, duplo cego. Um grupo usou lavanda e um outro grupo usou um outro óleo, e nós observamos uma melhora na qualidade do sono nas pacientes que inalaram lavanda antes de dormir. Bom, nessa linha de pesquisa, a gente acabou, então, crescendo dentro desse setor, sono na mulher, e a gente acabou publicando aí um protocolo de atendimento, como a gente faz lá no ambulatório. Então, a gente faz uma primeira avaliação, faz o acompanhamento, a gente vê se há necessidade de outros colegas multidisciplinares para avaliar, psiquiatria, outras especialidades. A gente tem sono otorrino, sono... tem diversos subgrupos de sono, e a gente conta com o apoio deles para fazer essa avaliação multidisciplinar. Dentro do meu ambulatório, a gente tem diversas outras participantes voluntários, né, que fazem, então, a meditação, que aplicam yoga, tem psicoterapia, tem nutricionista, tudo isso com o intuito de melhorar a qualidade do sono das nossas pacientes. Então, na verdade, eu gosto muito de ir finalizando aqui minha apresentação com esse diapositivo, que eu encontrei nesse artigo de 2017, dizendo que o sono tem uma questão individual, né, que depende da idade, depende da condição psíquica, da condição hormonal, mas essa condição individual está inserida numa condição social, que é qual é o relacionamento que ela tem com a parceria que ela vive, no mundo que ela vive, e que está dentro do meio ambiente, quer dizer, qual que é a escala de plantão que ela tem, qual que é o tempo que ela tem para dormir, como essas diversas variáveis interferem na vida da mulher. A gente fala muito de hormônio, mas existe toda essa inserção do individual, no social e no meio ambiente. Então, a gente tem mesmo que olhar para todas essas variáveis, a gente tem que ter tempo para fazer exercício, para se alimentar direito, tomar água, tempo com os amigos, tempo com a família. A gente precisa dividir o nosso tempo melhor. Por fim, eu finalizo dizendo que a gente foi convidada para escrever um editorial na menopause sobre a questão dos hot flashes, né, dos fogachos, e aí eu tive a oportunidade de poder descrever um pouco dessas coisas todas que nós falamos agora, sobre corpo, mente e alma, no fato da gente acolher a paciente como um todo e ter aí um melhor desempenho no tratamento. Essa questão do sono também queria trazer para vocês, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, mas que essa questão do sono, que começou com a minha tese, com o professor Baracá, 20 anos atrás, ela veio crescendo de uma forma exuberante, né? Não com a minha, mas eu tenho uma pequena contribuição, mas no mundo isso vem crescendo de uma forma grande. E no Congresso Mundial de Sono, no ano passado, teve um dia inteiro de curso de sono na mulher. Então, realmente fiquei muito feliz com o crescimento dessa linha de pesquisa, né? E eu fui convidada para falar de sono na mulher nesse Congresso Mundial. E termino falando que nós vamos ter o Congresso Mundial, esse ano vai ser no Rio de Janeiro, e nós vamos ter uma mesa, assim, de sono na mulher que eu vou coordenar. Aí fica o meu convite para vocês, e esse é o meu grupo de pesquisa atual. Muito obrigada. Parabéns, Helena, pela
excelente apresentação e mostrou toda a sua trajetória nessa linha de pesquisa que você muito bem conduziu, com reconhecimentos importantes. Um editorial na menopause, até comentei com o Nilson aqui, é realmente excelente, muito positivo, mostrando realmente o valor do seu trabalho. E a participação nesse Congresso Mundial também. Parabéns, então. Fico muito orgulhoso, viu, de ver sua trajetória exitosa. Muito obrigada. Parabéns, viu? Em discussão, Theo Lerner. Bom dia, pessoal, nossos amigos que estão online. Cumprimentar aqui o professor Laudelino, cumprimentando a todos. E lembrando que teremos um evento na sexta e no sábado. E contamos com a presença de todos, se possível. Theo, por favor. Doutora Helena, parabéns pela apresentação, muito elucidativa. Minha pergunta é a seguinte: a gente tem um campo de estudos muito grande associando os distúrbios do sono com a disfunção sexual, né? Eu queria saber a tua visão, o que o teu grupo já viu a respeito disso, se tem diferença para as diferentes causas de distúrbios do sono para ter mais ou menos disfunção sexual. Qual que é a tua visão do assunto? Sim, a gente tem uma coisa grande nessa linha de pesquisa, né? Quem lidera é a professora Mônica. Agora, ela acabou de receber um temático nessa linha de disfunção, né? E disfunção sexual e sono. A gente tem bastante coisa sobre a apneia, sobre o papel da apneia na disfunção sexual. Então, a gente tem uma maior prevalência de disfunção sexual nos pacientes que tiveram apneia. Nos estudos do Epsono, foi aplicado um questionário de sexualidade e se viu que tinha uma associação importante, especialmente nos pacientes que tinham apneia documentada aí pela polissonografia. Tem várias coisas sendo estudadas, até de espermograma. De mulher a gente tem menos coisa, mas tem estudos mostrando, sim, que se você dorme menos, você tem menos disposição, né, para atividade sexual, que implica aí numa disposição também física. Menos do que 6 horas ainda é mais relevante em termos de qualidade de sono. Até tem um espectro que avalia insônia. Insônia, menos de 6 horas é um fenótipo, e mais do que insônia com mais de 6 horas é outro fenótipo. E tem estudos mostrando exatamente isso, que o número de horas tem uma relação específica aí de impacto na questão da sexualidade. Professor Antônio Jorge Salomão, por favor, abrir o microfone, por favor. A palavra é sua. Bom dia, professora. Excelente aplicação. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o estudo crítico do uso de Rivotril, Estelazine, nos casos de muitos amigos e pacientes que usam essa droga. Ótima pergunta, muito obrigada pela colocação. A gente vê, assim, os benzodiazepínicos são substâncias que estão sendo amplamente utilizadas, para não dizer a mais usada e mais com mais tolerância e dependência, né, no uso da população, e a gente vê que as pessoas que começam a usar têm muita dificuldade de largar. Então, isso tem muita repercussão, isso foi muito importante você ter falado sobre isso. Por quê? Porque os benzodiazepínicos, eles pioram a apneia obstrutiva do sono, porque eles promovem mais relaxamento dessa musculatura. Então, as pessoas que não sabem nem que tem apneia e elas começam a usar o benzodiazepínico, elas têm uma piora, é um risco a mais, né, de estar usando o benzodiazepínico. A gente aconselha fortemente a diminuição dos benzodiazepínicos, uma avaliação muito importante da questão do sono, e por conta dessa associação de risco, a gente fez um trabalho que a gente conseguiu tirar benzodiazepínico até com meditação. A gente ainda não publicou esse trabalho, mas a gente pegou usuárias de benzodiazepínicos há 20 anos, dividimos em 2 grupos, metade fez, tudo com psiquiatra acompanhando, né, claro, porque não dá para tirar benzodiazepínico de quem tem dependência com questões psiquiátricas, assim, muito relevantes. Mas quem podia tirar, que estava presa ao benzodiazepínico por questões de sono, a gente conseguiu ir diminuindo o benzo e com auxílio aí da meditação. Foi uma coisa bem interessante, vamos ver se em breve a gente consegue publicar isso aí. Mas muito obrigada pela pergunta. Então, reforçando a importância da gente desincentivar o uso dos benzodiazepínicos, porque eles têm uma meia-vida longa e eles têm esse impacto importante na questão respiratória. Gustavo, José Maria e Gibran. Oi, Helena. Oi, Helena, parabéns.
Eu tive a oportunidade de acompanhar toda a sua trajetória e realmente a trajetória é brilhante, parabéns. A contribuição que você dá é muito, muito positiva. Helena, eu tenho duas dúvidas. A primeira com relação ao ginecologista geral, que ele não está tão afeito a essa questão de manejo de sono, como ele pode lidar com o despertar precoce, que é um tipo de queixa relativamente frequente e é mais chatinho, né? Porque às vezes você tem aqueles indutores do sono que o ginecologista consegue prescrever bem, mas o despertar precoce ele é mais chato de tratar. Eu queria que você comentasse um pouco. Queria que você falasse brevemente sobre a trazodona, se a gente usa, como é que seria esse uso. E a terceira coisa com relação à questão do CPAP. Eu tive uma festa de formatura, de aniversário de formatura, a gente fez uma enquete lá, 40% dos meus amigos estavam usando CPAP. Eu falei assim, virou uma epidemia mundial esse negócio. Tinha um que tinha obesidade, tudo bem, mas os outros não estavam. Eu falei assim, cara, todo mundo vai precisar usar CPAP agora? Eu queria que você comentasse isso. Eu fiquei até com medo de precisar usar CPAP. É melhor usar, se precisar, do que não usar, porque tem muitas repercussões, né? Então, vamos começar pelo despertar precoce, né? O despertar precoce, ele é bastante frequente, realmente, né? A insônia de manutenção e o despertar precoce são bastante prevalentes nessa população. O despertar precoce, em específico, ele está bastante associado com depressão, tá? Então, muito, se mantém muito a queixa de depressão, de despertar precoce, mesmo você tratando, né, que a gente usa os hormônios, fica tratando o climatério, tirando a questão hormonal, olhando para as outras questões, se mantém o despertar precoce, é importante investigar se não tem uma depressão. É um dos sintomas de um estado de depressão começando a instalar, assim, então é realmente muito relevante quando mantém o despertar precoce. A gente usa bastante a trazodona na dose de 50 miligramas, é um uso off-label, não está nos consensos de insônia, mas é um uso bastante recomendado. Assim, a gente usa na prática muito, especialmente nas nossas pacientes no climatério, que é uma droga relativamente segura, né? E em dose baixa, como 50 miligramas, você tem uma melhora, especialmente na insônia de manutenção. Então, a gente usa realmente com frequência e com tranquilidade. Sobre o CPAP, então... Sim, imagina que é uma prevalência de 30% na população, então é uma prevalência grande, e ela aumenta realmente com a idade e com a obesidade. Então, existem os fenótipos magrinhos, né, que também pode ter apneia, mas claro que aumenta mais com a obesidade e com a idade. Então, quando você tem repercussão no dia seguinte, o CPAP vai te dar uma condição tão melhor de estágios de sono, então você vai conseguir aprofundar o sono 3 e vai conseguir ter mais REM, que você vai ter muito desempenho, muito melhor no dia seguinte, o bem-estar, diminuição daquele sistema, da ativação do sistema nervoso simpático que eu comentei, então você tem menos risco de doença cardíaca, melhora o distúrbio metabólico. Então, se você tem indicação, a gente sugere fortemente de usar, sim. Idade, obesidade. José Maria. Parabéns, Helena. Eu acho que você é uma das pessoas que mais sabe sobre o sono, não só durante o período reprodutivo, mas também na pós-menopausa. E eu queria que você comentasse um pouco mais, né, a respeito da progesterona, do progestagênio na pós-menopausa. Você fez, inclusive, a sua tese de doutorado, né? Qual seria a importância? Quando você fala do drive, né, você está falando do relaxamento da laringe pela progesterona? Quais são as evidências para isso? E a última parte a gente fala muito de distúrbio do sono, apneia, obesidade, e a resistência insulínica também piora com a apneia do sono? Tá, peraí, qual que era a primeira? Já esqueci até a primeira. Era a progesterona. Então, em relação à progesterona, é bastante interessante, porque a gente sabe que ela tem esse efeito, ela age em GABA-A, né? Então ela pode ter um efeito benéfico aí na questão do sono. E é uma questão interessante, assim, a gente não tem muitos estudos controlados, randomizados, para avaliar exatamente o efeito específico da progesterona e dos subtipos, né, dos progestagênios, que tanto o professor comenta nas apresentações dele. A gente fez um estudo com anticoncepcional e sono, isso em 2011, e a gente viu que as mulheres que vinham com queixas de sono, faziam polissonografia, as pacientes que usavam pílula, elas tinham uma qualidade de sono melhor. Então, a gente pensou, deve ter a ver com progestagênio. Qual o tipo de progestagênio que a pessoa usa? A gente não conseguiu N suficiente para ver qual era. Aí nós começamos a ficar interessados em investigar melhor
essa ação da progesterona especificamente no sono. A gente ainda não conseguiu verba na FAPESP porque eles acharam que, apesar de tudo, a gente não tem evidências suficientes para que a gente possa fazer um estudo clínico randomizado. Então, a gente ampliou os nossos estudos em estudos de enquete de online e epidemiológicos de questionário, para a gente ter mais ferramenta para a gente poder desenhar um estudo para avaliar mais a questão da progesterona. Sobre a progesterona e as evidências, assim, o que a gente tem, pacientes que têm apneia obstrutiva de sono, não só mulher, homem também, tem estudos mostrando que se você usar essa dose de 60 miligramas, você melhora a ventilação, aumentando o drive e melhorando essa questão de laringe. Mas a gente não é uma coisa usual na nossa clínica rotineira, né? Qual era a outra pergunta? Tinha mais uma coisa, né? Sim. Sim, durante o sono a gente ganha peso e a gente tem mais resistência à insulina, então se a gente tratar o sono, a gente vai ter uma reversão de toda a questão da síndrome metabólica, de ganho de peso, um equilíbrio melhor de leptina, grelina e todos esses hormônios. Obrigada. Luciano. Professora Helena, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Eu gostaria de perguntar sobre duas medicações. Uma é a melatonina, que é usada indiscriminadamente, e não há uma dose específica, e alguns pacientes atribuem o uso de uma dose maior, como 10 miligramas, a pesadelos. E a outra é o Zolpidem, que também hoje em dia tem sido caracterizado como uma medicação causadora de adição, né? E eu gostaria de ouvir alguma coisa sobre a sua opinião. Obrigada. Essa é uma pergunta de praticamente todas as aulas, mesmo nos congressos de sono, tem se falado muito com a questão da melatonina, né? Então, assim, a gente sabe que a melatonina, vocês têm bastante estudos aqui sobre a melatonina, ela é fisiológica e ela aumenta conforme a gente diminui a luz. Então, a gente, nos consensos de sono, nos congressos, eles têm falado que você não precisa repor a melatonina, exceto nas pessoas muito idosas que têm uma diminuição de melatonina. A melatonina não é um indutor de sono, ela não entra como um indutor de sono. A gente tem a nossa própria melatonina e ela é um sinalizador de sono, tanto que ela funciona mais para distúrbio de ritmo circadiano. Então, existiu essa liberação, todo mundo quer usar melatonina e fala que melhora, outros falam que não melhora, a dose que não é estipulada. Então, não é uma recomendação, no consenso ela não entra como indutor de sono, a gente não recomenda, a gente recomenda sempre as práticas comportamentais, né? A gente só vai repor melatonina se realmente tiver em deficiência, isso nas pacientes mais idosas ou pacientes cegas, que daí elas não têm como ciclar com o dia, a gente tem que orientar muito a não ficar usando eletrônicos para não impedir, não atrapalhar a nossa própria secreção de melatonina, isso é o mais importante. Não adianta ficar mexendo no celular e tomar melatonina. Você tem que desligar o celular, desligar o telefone, desligar o computador, levar tudo para poder usar. O que tem mais evidência científica e que está no consenso brasileiro de insônia é o agonista melatoninérgico, né, a ramelteona, que ela é bem mais potente que a melatonina e ela está no consenso como sugerido, né, para insônia de início. Aí a gente pode usar também com bastante tranquilidade, com evidência científica, com segurança, né. E sobre o Zolpidem, o que aconteceu com o Zolpidem? Estava todo mundo achando que o Zolpidem era a droga, né, maravilhosa, tal. E começou todo mundo a prescrever, todas as áreas prescreveram demais o Zolpidem. Na pandemia, a gente teve um abuso de Zolpidem. As pessoas começaram a usar 1, 2, 3, teve gente usando 20, 25, 30, 35 mil. Abuso mesmo, gente usando demais de Zolpidem. E o que acontece com o Zolpidem? Ele induz o sono, então você tem que tomar e deitar. E ele não trata a causa do insônia, então se era uma alteração de comportamento, as outras coisas, ele tipo, vai te ajudar a pegar no sono. As pessoas começaram a usar muito num estado que não estão indo para a cama, então, ou superdoses, né, ou doses até de dia, e ele deixou um estado entre sono e vigília. E as pessoas começaram a ter muito sonambulismo, começaram, né, que deu na mídia, até quando eu estava dando aula no SOGESP, saiu, no dia que eu ia dar aula, saiu uma publicação que o cara na noite fez uma compra online, não lembrava, não sei o que, não sei o que lá. Então, isso o que é? Isso é decorrência do abuso, que a gente tem visto que tem acontecido mesmo. Então, o Zolpidem, ele é uma droga boa para usar em pequena quantidade por um curto período de tempo, não é para usar sem parar, né? A gente tem acompanhado aí, e as reuniões têm sido no sentido de diminuir o uso, mas não é que é também a droga do mal, assim, não é o ruim de tudo. Precisa usar de forma conscienciosa, se for usar quando já estiver deitado,
Na mulher acima de 60 anos, nunca mais do que 5 miligramas. Então, tem que ter esses cuidados e a gente pode usar isso como um apoio. Porque se a pessoa está muito desesperada para dormir, não dá para a gente falar só de comportamento, é muito difícil. A pessoa ela olha para a cama, ela já tem medo que está chegando a noite, ela não vai dormir, como que vai ser? Então, essa ansiedade é muito complicada, né? Então, a gente pode usar isso como um apoio. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Helena. Professora, se uma mulher tem apneia, segundo informam os conviventes, mesmo sem a análise do hipnograma, essa pessoa já tem indicação de uso do CPAP? Não, ela precisa realmente passar por uma avaliação. Ela precisa fazer a polissonografia para a gente... Obrigada. A gente precisa fazer a polissonografia, precisa registrar qual é o índice de apneia e se ela tem dessaturação, porque durante a polissonografia a gente registra a dessaturação dela, ver quanto por cento do tempo ela fica em hipóxia, né? E, em casos leves, a gente pode até indicar o aparelho intraoral, que é um aparelhinho que mantém a via aérea pérvia e ajuda nos casos leves. Então, não necessariamente. Uma outra coisa quando você observa, você tem que ver se a pessoa realmente parou de respirar ou se ela está roncando e é uma coisa mais nasal. Porque, às vezes, a gente vê muito, é caso de amígdala, é caso de adenoide, essas coisas, e a pessoa não respira, mas não é um problema de sono, é um problema da via aérea superior, e aí é o otorrino que vai resolver. Então, isso também é muito importante. Não vai indicando CPAP. Antes de indicar o CPAP, e antes de indicar até a polissonografia, tem que ser feita uma avaliação de via aérea superior, passar no otorrino e ver se não está roncando por uma outra causa. Importante, viu? Muito importante isso. Uhum. Olha, nós temos vários inscritos. Então, estamos com o professor Nilo, Jesus, Jorge Haddad, Elza e também aqui. Então, eu vou, na fala do Nilo agora, quem quiser fazer alguma pergunta, por favor, se inscreva, porque nesse momento, para a gente ter noção da dimensão. Então, Nilo, por favor. Parabéns pela sua exposição. E eu gostaria de saber o seguinte, talvez... Eu pensei que eu fosse o último, mas tem uns 10 aí ainda para perguntar. Mas qual o bem se preparar para um bom sono? Porque a gente vê propaganda de colchão. Você não pode usar o colchão por mais de 5 anos, não sei o quê. É um monte de histórias, né? Levar uma televisão para o quarto para assistir, ler um livro na hora que vai dormir. Então, uma série de quesitos que existem nisso, e com certeza a senhora pode dar leis para nós nesse aspecto. Muito obrigado. Não, tem muita propaganda de muita coisa que também não é necessário, né? Então, o índio não dorme em rede, dorme também, sei lá, de outros... Cada um dorme do jeito que no chão, enfim, com onça chegando, enfim. Acho que o principal é a gente manter uma rotina. Uma rotina. Tem que ter uma rotina no dia a dia. Então, rotina de acordar, se alimentar, fazer exercício. E à noite, diminuindo a intensidade das coisas e deixando o ambiente menos luminoso. Que nem nenê. Nenê, como que a gente faz para acostumar o nenê a dormir? A gente dá um banho morno, a gente dá o leitinho, já vai baixando a luz. Eu falo sempre para comparar como a gente fazia para as nossas crianças dormirem. É a mesma coisa com a gente quando a gente tem dificuldade para dormir. Tem que ter rotina para tudo. O neném sabe que quando ele está tomando banho, ele já está lembrando, que o corpo já vai acostumando com essa rotina. Então, banho, o leite morno, que tem triptofano, que tudo tem a ver. Vai diminuindo a luz, vai diminuindo o silêncio, escuro, menos barulho. Dormir. Agora, a pessoa fica com o celular, tudo no quarto, faz um monte de coisa, faz exercício muito intenso, às 9 da noite fica eletrizado, não está relaxando, aí pega, fala no seu celular, mexe no e-mail, vê o WhatsApp e fica com um monte de estímulo, não tem como desacelerar, né? Então, diminuir os estímulos, ter um ambiente adequado, com pouca luminosidade e pouco barulho, não ir para a cama só na hora de dormir, então não é para ir para a cama com um monte de coisa e ficar mexendo em um monte de... agora eu vou dormir, então apaga tudo, vai para lá e dorme, né? Não ficar olhando no relógio, porque você fica olhando no relógio e você fica ansioso. Nossa, passou mais 1 hora, eu não dormi ainda e eu tenho que fazer tanta coisa. Não tomar café à noite, também a gente fala que ajuda muito, porque o café ele é estimulante, né? Então, quem tem problema de sono,
é melhor não tomar o café. E a questão da televisão no quarto. Tem gente que fala, eu durmo, a televisão para mim é indutora. Tudo bem, se para essa pessoa especificamente, mas no geral, a gente recomenda, não. Assiste televisão em outro cômodo, agora acabou, desliga e vai para a cama para dormir. Então, procurar ter uma rotina e esses elementos ajudam bastante na questão. Outra questão também que é muito relevante é a restrição na cama. O que é a restrição na cama? Tem pessoas que têm problema de sono e elas ficam deitadas, tipo, das 7 da noite às 10 da manhã. Tipo, ficar 12 horas, 14 horas de sono, de cama, não é de sono, de cama. Por que elas fazem isso? Elas falam assim, doutora, eu tenho dificuldade para dormir, então eu fico deitada, porque se o sono vier, já estou por ali, né? E é o contrário, né? Quando o sono vier, que você vai lá para deitar, não o contrário. E o que acontece se você fica lá um tempão e não pega no sono? Você cochila e acorda, cochila, o corpo fica mal acostumado. Então, uma técnica de comportamento extremamente efetiva, falada em todos os congressos, é restrição no leito. A pessoa fica 10 horas na cama, você começa a falar para ela ficar 9 horas, e você vai marcando. Dá trabalho para o médico, mas você tem que fazer isso. Ó. Você só vai deitar às 10 e você vai levantar a tal horário. Mas doutora, eu fico com sono. Mas essa é a ideia, não é? Você fique com sono, né? Então, vai diminuindo esse tempo de cama, de tal forma que ela consolida o sono e dorme melhor. Professor Jesus. Professora, qual o papel de pequenos períodos de sono durante o dia na qualidade do sono noturno, o que os italianos chamam de siesta? A gente pode fazer essa siesta, e ela é muito boa, mas se ela for bem curta, né? 20 minutos, 30 minutos no máximo. Por quê? Porque senão você perde o drive, aquele drive que eu falei, o drive homeostático. Você perde o acúmulo de adenosina. Você não pode dormir, por exemplo, 2 horas. Você perde esse acúmulo de adenosina e chega à noite você está com um drive a menos para a questão do sono. Então, é positivo. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo sono polifásico, né? Que nem do nenê, o super idoso acaba tendo. Dorme, acorda, dorme, acorda. Mas a gente tem que tentar evitar muitos cochilos do dia, deixar só um, se possível, para que a gente tenha mais força para dormir à noite. Não só os italianos, os mexicanos, aí o Nilson me falou aqui, toda a América Latina põe o chapelão e... Né? É a Cris Haddad que vai falar, não? É o Jorge Haddad, por favor. Obrigado, professor. Bem-vinda, viu, Cris? Professor Helena, parabéns pela apresentação, principalmente pela sua linha de pesquisa em medicina integrativa, a meditação, o yoga. Eu acho que a paciente não dorme porque não para de pensar. E a gente tem que atacar a causa. Não adianta ficar dando zolpidem, etc. A gente tem que atacar a causa. Então, essa história da medicina integrativa, acho que é muito importante. Parabéns. E eu queria que eu falasse um pouquinho sobre o aumento da atividade física nessa ação também. Sim, a gente tem até uma educadora física no grupo, porque as pacientes ficam muito... É assim, né? O cenário que nós todos vivenciamos é assim, a pessoa fala, eu não tenho energia para fazer exercício, porque eu não durmo bem. Então, não dorme bem, acorda sem disposição, aí não faz exercício, e aí continua um ciclo que não se quebra, né? Então, a gente insiste muito na atividade física, ela é muito relevante. A gente tem também, eu acabei não trazendo muito sobre isso, mas tem bastante estudo mostrando a importância do exercício físico na qualidade do sono. Por quê? Porque você libera bastante serotonina, você libera muitas endorfinas, né? E isso acaba deixando você relaxado. É quase que um substituto dos antidepressivos, né? Então, se você... E a gente perguntando objetivamente, as pacientes falam, no dia que eu faço exercício eu durmo melhor. Então faz todo dia. Não, daí dá preguiça, né? Aí não dá. Mas tem uma associação importante e o difícil é quebrar o começo, né? A pessoa não dorme e não faz exercício. Ela fala que ela não faz exercício porque ela não dorme. E aí fica, move a galinha, né? Então, enquanto a gente não consegue quebrar, então, como a gente consegue quebrar isso? A gente começa com pequenas coisas. Você não consegue fazer exercício, ok, mas vamos começar com uma caminhadinha de 15 minutos. Faz uma caminhadinha, dá uma volta no quarteirão. No outro dia, vamos ver como é que você... Ai, doutora, eu consegui dormir um pouquinho, então. Se você dormir um pouquinho melhor, você aumenta para 20 minutos. E a gente vai aos poucos, né? A gente também faz atividades físicas até online. Na pandemia, a gente fez com a professora de yoga, ela fazia outras atividades para começar a fazer o pessoal se mexer. Porque na pandemia ainda foi pior. Tinha desincronização com o dia, o pessoal dormia a qualquer hora e acordava a qualquer hora, e não fazia exercício. Aí foi a loucura, né? Tipo, o índice de insônia chegou a 70%, 80%. Fora o estresse todos que a gente passou. Né? Professora Elza.
Professora Helena, obrigada por compartilhar sua linda experiência. Em relação ao uso de canabidiol e o sono. E uma segunda pergunta. Pacientes com noctúria, com picos de cortisol, e às vezes elas dizem que mesmo levantando várias vezes à noite, elas voltam a dormir. Como é que se comporta a qualidade do sono nessas mulheres? Na mulher que fica acordando muito à noite, é isso? Para urinar, para urinar. noctúria. Tá. Primeiro, então, do canabidiol. Do canabidiol, embora se fale, né, que possa ajudar no sono, eles fazem até propaganda para a gente, já vem com tantas gotas que você deve prescrever tudo, a gente ainda tem poucos estudos controlados, randomizados, a gente não tem ainda a dose específica, a gente ainda não... A posição da Sociedade Brasileira de Sono ainda não é favorável porque a gente não tem evidência suficiente. A gente sabe que isso está um pouco empírico, tem pessoas que usam e falam que está melhor, mas a gente ainda não tem robustez, não está como indicação, embora a gente sabe que tem gente usando. Em relação a essa mulher que fica acordando, é assim, se ela acorda e consegue dormir de novo, é bom porque ela consegue entrar lá num dos estágios que ela parou e continuar o sono. Então, no final das contas, o que importa é, durante a noite, quanto que você aproveitou dessa noite. Então, chama eficiência do sono. Quanto que você conseguiu dormir do tempo que você tinha de oportunidade para dormir. Então, tempo total do sono sobre o tempo total de registro, quando a gente faz a polissonografia. Se você aproveita mais que 85%, mesmo que você tenha algumas acordadas, mas se você tem ele consolidado, você não tem muita repercussão no dia seguinte. É mais aquela que vai, volta e não consegue dormir. Aí ela fica acordada um tempão, aí é mais problema. Doutora Priscila, olá, por favor. Bom dia. Doutora Helena, eu queria pegar aqui gancho na pergunta do doutor Luciano. Essas mulheres que usam melatonina, às vezes vocês têm alguns suplementos com o uso de GABA. Tem alguma indicação? Então, todas essas questões dos suplementos não estão nos consensos oficiais da Sociedade Brasileira de Sono. Então, não fazem parte dessas recomendações. A gente sempre recomenda a questão, alimentação saudável, equilibrada, porque daí isso vai te dar um aporte de triptofano, dos precursores. Não recomenda essa suplementação como rotina. Assim. Ceci, por favor, professora Ceci. Já foi respondido para ela. Já? Então tá bom. Uma pergunta que eu acho que muita gente gostaria de fazer, mas não estão fazendo, então eu vou lhe perguntar. O vinho à noite, ele é bom? Cigarro não é bom, né? Não sei se os outros tipos de cigarro também, mas o vinho... Então, depende de quanto de vinho, né, professora? Assim, então, mas... assim, como que é? Então, todo mundo toma uma tacinha de vinho, fica um pouquinho mais relaxado, né? Claro, quem não gosta, né? Uma sexta-feira, uma pizza, um vinho... Enfim, uma tacinha de vinho deixa a gente mais relaxado. Mas o que se tem de estudo é que, assim, o álcool, ele modifica a estrutura do sono. Então, não pode usar todo dia álcool, vinho ou qualquer outra substância alcoólica para dormir. A gente acaba tendo um prejuízo na estrutura do sono. E a gente tem bastante paciente que fala assim, olha, doutora, eu percebi que o vinho me relaxa e comecei a tomar todo dia. Não deve. Não olha pode, olha aí. Atrapalha a estrutura do sono. Não falei, Filácio? Não falei? É brincadeira, mas a gente tem que colocar isso sim. Nilo, você já fez sua pergunta, né, Nilo? Agora, ele está perguntando se namorar toda noite ajuda o sono. Se tiver disposição, é bom, né? Então, Nilo, tem que ter disposição. Lembrando que, como você respondeu para ele, o idoso vai ficando criança, né? Então tem que leitinho quente, essas coisas, né? Isso serve para nós todos que estamos nessa faixa, os que já estão. Né? Muito bom, então. Helena, excelente. Agora eu vou passar para o professor Nilson fazer as considerações dele também, por favor. Helena, primeiro eu queria te parabenizar, porque realmente é muito difícil, né? Um brasileiro, uma brasileira, desculpe, ser convidada para um editorial numa revista tão importante como a Menopausa, né? É um índice de impacto muito bom, né, em termos da nossa especialidade. Eu queria te parabenizar e mostrar que você fez uma linha de pesquisa estimulado pelo professor Baracá, talvez também pelo Sérgio Tufi, que está colhendo todos os frutos. Eu queria te parabenizar. Em relação à melatonina, eu só diria o seguinte, que
a melatonina em cápsula, ela é boa para o emagrecimento aqui no Brasil, né? Porque a Anvisa teve a pachorra de liberar a dose de 0,21 miligramas. Então, isso significa que se for administrar 3 miligramas, precisa de 15 cápsulas. Se for 5 miligramas, 25 cápsulas. Se for 10 miligramas, 50. Enche o estômago e tira a fome, né? Ela não serve para nada aqui na fórmula. Então, acho que tem que ter uma pressão, até eu falo sempre para a indústria, para pressionar, como foi a questão da vitamina D, que era 200 unidades permitidas, acima disso era medicamento. Em relação à progesterona, só uma guisa de contribuição, a progesterona natural, mas nenhum progestagênio, ela se liga no receptor GABA e forma a hidroxipregnanolona, que dá sono. Por isso que a mulher grávida tem sono. Esse é um dos mecanismos. O outro, que alguns acham, talvez seja a questão do palato mole. O estrogênio, ele cada vez mais, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que ele funciona como um antidepressivo de baixa potência, né? Ele inibe a recaptação da serotonina e da noradrenalina, né? Então, portanto, ele age como tipo um antidepressivo fraco, mas não deixa de agir. E age em toda a questão do metabolismo dos neurotransmissores cerebrais. E, por último, a questão que eu queria te fazer a pergunta, que é a questão do laser, né? O laser tem sido muito utilizado no palato mole, para os otorrinos, principalmente, para a questão da apneia do sono, né? Em geral, no Brasil, quem vem ministrar, eu esqueço o nome, mas é o ex-esposo da Cláudia Pidal, que é quem ensina a questão. E eu fui, uma vez num dos cursos, eu fui para dar uma olhada. É bastante interessante e parece que os resultados são muito bons em relação à questão da apneia do sono. Então, queria que você pudesse fazer essa consideração. Obrigado. E parabéns. Obrigada, professor, pelos comentários. A gente tem uma reunião que é multidisciplinar do sono e tem o grupo de otorrino que apresenta esses dados, né? E eles mostraram que sim, que tem um bom resultado essa aplicação do laser no palato mole, né? Assim, tem muita coisa em investigação, mas a cirurgia anteriormente, a cirurgia para a apneia era uma cirurgia muito grande, que retirava palato, úvula, fazia tipo um rombo ali, né? Para a pessoa poder respirar. E o pós-operatório terrível. E isso que a gente observou, assim, que eu tenho acompanhado. Depois de uns anos, mesmo você fazendo essa cirurgia ampla, ela começa a voltar, né? Então, o laser parece ser promissor porque ele faz umas fibroses e ele faz uma retraçãozinha, né, ali. Então, parece bem interessante. O que eu tenho acompanhado, né, não é bem a minha especialidade, mas eu acompanho nas reuniões, é que o resultado é bastante favorável. Bem, queria agradecer a Helena mais uma vez, foi excelente. Obrigada, e você vê a enxurrada de perguntas, hein? Parabéns, Gostaram, Helena. obrigada, gente. Parabéns. Obrigada.